Boa tarde, pessoal. Nós estamos a 2 minutinhos para oficialmente começarmos a nossa aula de hoje. Hoje é domingo, são 15 horas e 12 minutos e hoje nós temos uma convidada, que é a nossa profissional psicóloga neuropsi. Gente, ela não é apenas psicóloga, ela também é neuropsi. Juliana Martins. Ela nos contratou em março desse ano e nós fizemos o primeiro lançamento dela. E hoje ela vai explicar como é ser cliente e nós aqui nos bastidores. Gente, é uma coisa de louco. O lançamento dela, o segundo, o upgrade do primeiro, vai ser agora dia 3 de novembro. Então, ela tem um tema lindo e maravilhoso para compartilhar aqui conosco, certo? Eu, na verdade, me apaixonei pelo programa dela, pelo processo dela, depois que eu comecei a acompanhar e vi o quanto é importantíssimo o embrião. Vocês vão entender tudo isso a partir do momento que ela começar em 1 minuto a falar conosco o que é a profissão dela, a paixão dela e o quanto arde dentro dela ela mostrar a nossa evolução. Aí vocês vão entender, isso vocês precisam assistir. Coloquem no chat dúvidas, coloquem no chat qualquer pergunta, pode responder aqui. Eu espero que vocês se deleitem imensamente nessa aula. Não esqueçam de compartilhar essa aula também com outras pessoas que precisam não só saber o que é cliente e profissional hoje, mas também o que ela vai demonstrar aqui para todos nós, tá certo? Juliana, a palavra agora é com você, são 15 horas e 15 minutos. Fique à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo tranquilo? Então, tá bom. Anne, Willane, obrigada pelo convite, né? Estou aqui no meio de um processo de lançamento, construindo, assim, conteúdo para vocês fazerem minhas páginas, gravando vídeo, mas vamos lá, tá? Então, assim, vou contar um pouquinho para vocês de quem que eu sou, o que que eu faço e como que eu cheguei até as meninas, tá? Eu sou, conforme eu falei para vocês, eu sou Juliana, eu sou psicóloga clínica infantil, e eu trabalho com os processos de avaliação e estimulação do desenvolvimento infantil. Então, na clínica, eu só trabalho com crianças, porque eu trabalho com bebês e crianças pequenininhas, eu atendo de 0 a 6 anos. Então, eu trabalho com pequenininhos que há, sim, uma suspeita ou de um atraso ou de um transtorno do desenvolvimento. Então, tem muito autista, muito Down, criança com paralisia cerebral, crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, todas essas crianças que vivenciam atrasos no desenvolvimento estão comigo dentro da clínica. Hoje, eu não posso reclamar da minha vida da clínica. Assim, em sentido financeiro, em sentido de retorno, eu não posso reclamar. Por quê? Porque eu tenho a agenda muito cheia, né? Até uma dor que eu vivencio hoje, porque minha agenda é extremamente cheia. E por ter uma agenda muito cheia, me falta tempo para fazer um monte de coisa. E assim que eu tive o meu menino, o Enzo hoje está com 4 anos, eu comecei a reduzir um pouco o período da clínica para poder ficar com o Enzo. E começou a me vir uma grande dor que foi a seguinte: os pais me procuravam para fazer avaliação, eram pais que estavam em sofrimento, porque o filho estava com uma suspeita de algum atraso ou transtorno do desenvolvimento. Eu avaliava essa criança e eu não tinha para quem encaminhar essa criança, porque as profissionais da minha cidade, que para mim são referências também, que para mim eu acredito no trabalho, e que fazem um trabalho bem na linha que eu faço, elas também têm a agenda muito cheia. E aí veio essa dor, tomou conta de mim. Eu fui para terapia para poder entender o que eu poderia fazer, porque eu não poderia abrir mais horários na agenda, né? Eu sou uma pessoa só, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho vida também, além do consultório. E aí, no processo psicoterápico, eu quebrei uma grande crença minha,
porque eu tinha uma crença na faculdade que era: eu não posso compartilhar os meus conhecimentos, porque o outro é meu concorrente. Então, eu fiquei a faculdade toda e muitos anos após formada com essa crença limitante. E aí eu quebrei ela na terapia e eu entendi que eu poderia sim compartilhar os meus conhecimentos, e na terapia eu descobri qual era a minha grande missão. A minha grande missão hoje é ajudar crianças a se desenvolverem e auxiliar as famílias, né, cuidando dessas crianças e dessas dores. Essa é a minha grande missão. Isso foi o que eu descobri. Eu faço isso com maestria aqui dentro da minha cidade. Mas como que eu poderia impactar mais crianças, poderia impactar mais vidas, né, prestando um atendimento de qualidade para essas crianças que vivenciam atraso no desenvolvimento? Foi então que, depois de muita terapia, me veio a ideia de começar a propagar e dividir os meus conhecimentos com outras pessoas. O início foi bem tímido, eu comecei a fazer isso de uma forma bem tímida. Eu abri estágio aqui na minha clínica, contratei 2 estagiárias que estão comigo até hoje, as 2 estão formando agora, e eu comecei a montar alguns treinamentos, dar palestras, dar alguns cursos, mas muito presencial. Eu ainda estava muito no presencial. E aí eu recebi um convite, eu falo que são os presentes que a vida vai me dando. Eu recebi um convite e para dar esse curso que eu tenho hoje em Araxá, mas presencial. E aí quando eu fui lá, dei o curso, as pessoas que assistiram ficaram encantadas com o curso. E aí eu falei: gente, eu preciso propagar isso, eu preciso propagar muito esses conhecimentos que eu tenho, porque impactam vidas de outras crianças. E foi então que me veio a ideia de montar a primeira turma do curso, que eu vou lançar a segunda turma agora, terça-feira, que é o do desenvolvimento socioemocional da teoria à prática. O desenvolvimento socioemocional é uma teoria que foi proposta pelo Stanley Grispan, que é um médico psiquiatra. É uma teoria muito nova, é uma teoria muito recente, porque ela é de 2004, na verdade, tá? Então, ela tem 16 anos de existência, a título de ciência, isso é muito novo. E o Grispan, dentro da teoria dele, ele fala de 6 níveis do desenvolvimento, que é autorregulação, que tem a ver com a questão sensorial da criança, a forma que a criança percebe, processa e responde aos estímulos que lhe chegam. O engajamento, que é o apaixonar pelo mundo dos relacionamentos, porque só apaixonando no mundo dos relacionamentos as crianças conseguem perceber o outro, ter atenção no outro e ter aprendizagens. Depois vem o círculo de comunicação, que é os primórdios da comunicação, da linguagem. Aí depois resolução de problemas, organização do comportamento, processos pré-simbólicos, simbólicos e pensamento lógico-racional. Então, ele fala desses 6 níveis básicos, só que o estudo a fundo desses 6 níveis básicos do desenvolvimento socioemocional proporciona a pais, a profissionais da área da saúde e da educação, a entenderem como que o desenvolvimento infantil se dá, o que é esperado para determinadas faixas etárias, quais são as habilidades esperadas, como ela se desenvolve, o que a gente pode fazer para potencializar o desenvolvimento dessas habilidades, e também, né, o que fazer frente aos sinais, quais são os sinais de alerta e o que fazer frente aos sinais de alerta. Então, olhando para a teoria dessa forma, o jeito que ele expõe a teoria, a gente aprende a estimular o desenvolvimento infantil, seja no contexto de casa, com os pequenos, com filhos, com netos ou com sobrinhos, seja no contexto escolar, ali os educadores infantis, né? Ou seja no contexto clínico, os profissionais da área da saúde, né, em geral, fono, TO, psi, pediatras, neuropediatras. Então, assim, o conhecimento da teoria proporciona isso às pessoas. E aí, depois de pensar, de estruturar esse lançamento, eu fui fazer um lançamento muito timidamente mesmo, assim. Eu tenho Instagram, o meu Instagram, a maioria das pessoas que estão dentro do Instagram, do meu Instagram, eles são, eu falo assim,
um lead de frio para morno, que a maioria que está ali são pessoas interessadas em desenvolvimento infantil, porque eu só falo de desenvolvimento infantil nesse Instagram. E eu falei, não, vou lançar. Aí eu programei uma sequência de postagens assim no Instagram mesmo, sem pensar em estratégias, muito crua. Fui postando as coisas que eu sabia, ia conversando com essas pessoas no privado ou ali pelo chat. Eu tinha uma lista de contato muito boa de profissionais que eram interessados pelo pré-escolares. Aí eu fui no 1 a 1 de cada um desses profissionais conversando. Então eu fiz um lançamento orgânico. A primeira parte do lançamento, né? Foi um lançamento orgânico. E eu fiz através de um webinar já, de uma aula, o lançamento, no qual eu apresentei um pouco da teoria. Na verdade, eu apresentei muito da teoria nesse primeiro lançamento. E depois eu vim com as ofertas, né? Eu apresentei o projeto, vim com as ofertas na época, e logo em seguida soltei o link e teve algumas vendas, né? Acho que no webinar já tinham 350 pessoas se inscreveram. Ele teve um pico de 130 pessoas assistindo. Teve vários imprevistos no webinar já. Eu, muito inexperiente, enviei link errado para as pessoas. Eu enviei o meu link de administradora do webinar já, e as pessoas começaram a entrar. Então, assim, ele começou para demorar meia hora. Ele demorou para começar meia hora. E mesmo assim, as pessoas ficaram. E aí, quando passou, se eu não me engano, eu fiz 15 vendas no webinar, porque eu fiz realmente uma oferta irresistível, né? Eu ofereci supervisão, e quem estava ali, né, que trabalha com crianças que têm atraso no desenvolvimento, essa é uma grande demanda. E assim que encerrou o webinar, eu queria entrar em contato com todas essas pessoas. Só que eu entendi que eu não teria braços para entrar em contato com todas essas pessoas. Eram 350, 360 pessoas. Se eu fosse mandar e-mail para um por um, eu não ia ter tempo, porque eu também não tinha desmarcado a minha agenda de atendimento. E eu me vi com algumas pessoas que se inscreveram no webinar, ou seja, tinham interesse na temática, porque ninguém se inscreve por uma coisa que não tem interesse. Só que eu não tinha recurso para acessar essas pessoas, não tinha mesmo. Não tinha recurso de tempo, né? E nem recurso de um funil de vendas, eu não tinha nada disso, nada. Eu fui no orgânico mesmo, não fiz nenhum, não investi em anúncio, não investi em nada. E aí, eu liguei para o Renato Rosa, e o Renato me indicou a Anne e a Wilane. E aí eu entrei em contato com as meninas, e elas começaram a questão de me assessorar. Então, foi um trabalho, assim, o primeiro lançamento de última hora, né? Eu falo que as meninas me socorreram, porque foi 4 dias, né? 4 dias, porque eu tinha feito um primeiro webinar, e eu ia fazer, eu tinha resolvido, devido ao erro do primeiro webinar, que foi um erro meu, eu tinha resolvido fazer um outro webinar já, que seriam em 4 dias. E aí as meninas montaram toda a estrutura de um funil, né? Mandamos um primeiro e-mail para essas pessoas que se inscreveram, e elas cuidaram disso, postaram um vídeo no YouTube. Foi uma loucura, porque eu tive que gravar tudo de última hora. Eu tinha paciente, as meninas ficaram até de madrugada, eu fiquei louca, desesperada do lado aqui. E aí a gente fez todo esse processo, elas cuidando da parte, eu escrevendo os e-mails que tinha que mandar, elas criando as páginas do lado daí, eu entrando no contato um por um com as pessoas que eu já tinha contato, que já tinha manifestado interesse, montando a segunda aula, atendendo paciente, aquela loucura, foi uma loucura mesmo. As meninas literalmente quase me deixaram doida, porque eu deixei elas doidas e elas quase me deixaram doida do lado de cá também. E eu não funciono muito assim, né? As meninas já me conhecem um pouquinho, eu não funciono nessas coisas. Assim, se me pedirem fazer uma coisa de última hora,
eu não dou conta de fazer de última hora, eu tenho muita dificuldade de fazer de última hora, da conta eu dou, mas eu fico muito mal, porque eu tenho um pequenininho. E aí, se eu for trabalhar em horário, que é o horário de eu estar com o meu pequenininho, eu fico muito mal, né? Porque eu cuido do pequeno dos outros, não cuido do meu pequeno. Isso me desorganiza. Mas, enfim, foi um lançamento que deu super certo, né? Eu tinha feito 14 ou 15, eu não me lembro, vendas. E depois que as meninas entraram, nós fizemos mais 20 vendas. Né? Eu fiz o segundo webinar e aí a gente fez 20 vendas. Foi 20, 25 vendas, não lembro. No total, são 40 participantes da primeira turma desse lançamento desse jeito aí que eu estou contando para vocês, sem organização nenhuma. Depois do lançamento, eu entendi lá com esse lançamento que eu precisava, sim, de uma equipe para estar cuidando, né, de várias coisas para mim, que sozinha eu não daria conta mesmo. E aí a gente fez uma parceria, eu contratei as meninas, a Anne, a Willane e mais 2 pessoas que fazem parte da equipe. E aí elas começaram a equipe começou a cuidar da questão do meu Instagram, né? Eu cometi algumas falhas aí com a equipe, que eu não gravei os vídeos, eu tenho uma dificuldade enorme de gravar vídeo, mas vou superar isso. E aí a gente não rodou tão bem o YouTube, mas o Instagram, né? A gente rodou ele muito bem. E agora a gente criou, sim, um funil de venda, né? Já está redondinho, o webinar é agora terça-feira. Então, já está com 2 grupos no WhatsApp, os grupos já estão cheios. Já estão quase, um já está lotado, o outro está quase cheio já. Nesse período de pré-lançamento, eu fiz aula dentro do grupo. Na verdade, eu fiz 1 mês de aulões gratuitos pelo Instagram. Só que aí eu fazia pelo Instagram e numa sala VIP do Zoom. Então, depois do que acabava ali no Instagram, eu ficava conversando com as meninas no Zoom, entendendo qual que era o principal objetivo, né? Além de levar conhecimento para as pessoas, compartilhar um pouco do que eu sei com as pessoas, tirar as dúvidas das pessoas e entender da dor das pessoas também. Porque as pessoas me contaram todas as dores que elas estavam tendo ali no momento que a gente estava no Zoom. Das dores que eu falo, das dificuldades, né? O que para elas é difícil, por que elas entraram no grupo. E aí a gente, depois dos 4 aulões, as meninas pediram um grupo de estudo e a gente está fazendo um grupo de estudo, ele ocorre 1 vez por semana, no qual eu envio para as meninas um artigo científico. É lógico que eu escolho o artigo científico já plantando a semente do que eu vou vender, né? Do meu objetivo, que é a venda do webinar, do curso, na verdade. Mas o que eu levo, eu agrego muito valor, né? Então, assim, eu uso muito da estratégia de agregar valor. Eu agrego muito, muito valor para as pessoas. Hoje já não são os aulões mais, hoje é o grupo de estudo. E a gente foi conversando, né, aí sobre desenvolvimento infantil, sobre a importância dos 1000 primeiros dias, sobre a questão da avaliação do desenvolvimento infantil, da importância da intervenção precoce. Então, eu sempre vim trazendo para as meninas esses temas, porque esses temas têm tudo a ver com o produto que eu vou lançar a segunda turma agora. E aí, ao longo de todos os encontros, eu fui plantando as sementes, eu fui falando do curso. Tem alunas minhas que fazem parte do grupo de estudo, que participaram dos aulões, minhas estagiárias participaram. Então, sempre plantando algumas sementes, né? O webinar vai ser agora, na terça-feira, às 21 horas. E aí, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu fiz de estratégia, né, para poder chegar aonde eu... Oi? Vou passar o host para você. Tá. Passei. Tá, eu vou compartilhar para vocês um pouco do cronograma, né, assim, do que foi sendo feito ao longo desses 2 meses aí, na verdade, mais intensamente agora nos 40 dias. Oi, vocês estão me ouvindo?
Pessoal? Estamos sim, Juliana. Estamos sim. Ah, tá. Normal. Então voltou. Tá, então tá, peraí. Porque travou aqui para mim. Então, olha só, eu fiz um cronograma de lançamento. E aí, nesse cronograma de lançamento, eu coloquei todas as minhas ações. Eu vou passar aqui rapidinho, só para vocês entenderem como foi organizado esse lançamento, as evoluções do primeiro para esse. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, pessoal. Tá, olha só, esse aqui foi o cronograma, né? E aí as ações que eu fui fazendo no Stories, os posts que se eu ia fazer ou não. A gente está vendo só o nome cronograma, não está aparecendo. Você tem que dar um stop share e colocar na página. Tá, desculpa. Tá. Olha só, agora está aparecendo, né, Ui? Então, olha só, eu fui colocando as datas. Ó, os dias, né, as ações que eu ia fazer no Store, se eu ia fazer ou não. E também as ações que eu iria fazer no feed. Os impulsionamentos que a gente iria fazer, tá vendo? Então, ações no Store de manhã. Aí, depois também, isso para cada dia. Post no feed, se seria no fim da tarde ou não. Então, eu organizei um escopo aqui do que poderia ser feito, tá vendo? Manhã, tarde, noite, dei spoiler das aulas, dos slides do curso, porque estava sendo, enquanto eu estava fazendo a divulgação, a gente ainda estava rolando a primeira turma. Ela terminou terça-feira passada. Então, eu sempre estava postando, repostando o que as meninas postavam, de elogiando a aula. E aí, assim, a gente seguiu todo o cronograma, tá? Bem detalhado aqui, porque eu funciono muito assim, eu preciso ter um roteiro para seguir, porque senão eu me perco, isso é uma questão minha, tá? Então, a gente montou isso aqui, fomos fazendo. E também... Peraí, deixa eu... Stop sharing. Deixa eu abrir uma outra coisa aqui que a gente fez também, para mostrar para vocês. Antes de eu abrir, deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem como que a gente foi montando esse lançamento agora também. Ó, aqui eu tenho uma descrição detalhada, né, do que é o curso, do que eu vou trazer nesse curso para as meninas, né? Eu remodelei o curso, na verdade, porque o meu primeiro lançamento, eu coloquei teoria do desenvolvimento socioemocional da teoria à prática clínica. Eu coloquei que o público-alvo eram, sim, profissionais e estudantes da área da saúde e da educação, mas à medida que eu fui apresentando o curso no webinar já, eu não cuidei de trazer e contar para os educadores também quais os benefícios eles poderiam ter com o curso. Como eu falei muito de avaliação e estimulação, e eu não contei para as pessoas que a avaliação e a estimulação também é feita num contexto escolar, porque existe uma diferença entre a avaliação do contexto escolar e uma avaliação dentro da clínica. A avaliação no contexto escolar, o que ela consiste? Dos educadores, dos professores, saberem sobre o desenvolvimento, para frente a qualquer sinal de alerta, a avaliação ela é a avaliação dos sinais de alerta, elas poderem encaminhar essa criança para profissionais habilitados. Então, de uma forma ou de outra, elas estão avaliando também, porque elas avaliam em base dos marcos do desenvolvimento socioemocional. A avaliação no contexto clínico é justamente para identificar onde que está o buraco do desenvolvimento, qual habilidade, é uma avaliação
mais detalhada, mais profunda, porque são os especialistas que fazem. Mas quem é da área da educação também avalia se está típico ou não, se está dentro do desenvolvimento típico ou não. Só que eu não falei isso durante o meu webinar, eu só falava avaliação e intervenção. Moral da história, nenhum educador, eu tinha vários educadores interessados na temática, só que nenhum educador comprou, porque eles acharam que eram só para os profissionais da área da saúde. Então, esse é um cuidado que eu estou tendo pro segundo lançamento. Então, nos meus aulões, no grupo de estudo e também no webinar já, eu vou falar disso o tempo todo. Que eles avaliam também. E como que eles intervêm? É auxiliando, é dando suporte para a criança, para que ela possa se relacionar e para que ela possa se desenvolver. Dando os estímulos certos para que essas crianças possam desenvolver. Então, elas fazem uma intervenção também. É diferente da intervenção que é feita dentro da clínica, mas elas fazem intervenção também. Então, isso é uma coisa que eu vou falar muito agora, né? Já tenho falado nas redes, já tenho falado dentro do grupo, mas que eu vou dentro da minha carta de vendas. Porque, olha que interessante, no primeiro webinar eu não montei carta de vendas, tá? Eu montei só slide e fui. Eu não pensei em estratégias, eu não plantei sementes, eu não fiz nada disso. Agora, para o segundo lançamento, eu tenho uma carta de vendas toda escrita e que amanhã eu vou ensaiar ela umas 10, 15 vezes. Eu vou ler umas 10, 15 vezes, o que eu não fiz no primeiro lançamento, tá? Então, olha assim, aqui tem o nome do curso, né? O escopo, o jeito que ele tá, tem o nome do curso, tem quando as inscrições vão ser abertas, quando que a gente encerra. O curso é o objetivo geral, tá vendo? Ó, tá aqui. Então, isso aqui desse objetivo geral e dos objetivos específicos, isso aqui é o roteiro que eu vou fazer o vídeo para a gente colocar para rodar. O vídeo que eu fiz do primeiro, eu fui falando sem ter roteiro nenhum, eu fui falando da minha cabeça. Então, eu demorei, acho que 5 horas para gravar um vídeo de 10 minutos. Então, agora aqui, ó, eu já tenho o roteiro, né? O objetivo geral, o específico, o que a pessoa vai aprender, tá vendo? Ó, realizar o estudo detalhado dos 6 níveis do desenvolvimento socioemocional e, com isso, aprender um excelente recurso de identificação do desenvolvimento típico e atípico, como também como potencializar e estimular o desenvolvimento dos pequenos, seja no contexto clínico ou educacional. Aí aqui tem os objetivos específicos, realizar um estudo detalhado sobre cada uma das habilidades, o que é, como ela se constitui, quais os sinais de alerta, né? O que fazer para estimular e qual que é a sua importância. Construir uma linha de pensamento que vai ajudar a entender os principais marcos, as habilidades relacionais, as habilidades de comunicação, linguagem, de resolução de problemas, do pensamento emocional e das chamadas habilidades superiores. Aprender como aplicar os conhecimentos teóricos no manejo diário com os pequenos, seja no contexto clínico ou no contexto educacional. Saber como estimular e potencializar, identificar os primeiros sinais de alerta e ter um excelente recurso para os profissionais da saúde, né, a como avaliar e estimular. Então, se vocês olham aqui, ó, saber como estimular e potencializar o desenvolvimento dos pequenos no contexto educacional e clínico. Identificar os primeiros sinais de alerta e saber o que fazer frente a eles no contexto educacional e clínico. Já esse aqui, nos processos de avaliação, como também diagnóstico diferencial, esse aqui é um objetivo bem específico para profissionais da área da saúde. Mas os educadores, ao saberem dos transtornos do neurodesenvolvimento, eles também conseguem fazer uma avaliação, assim, uma identificação precoce ali na salinha de aula, tá? E aí, desenvolver um olhar atento e diferenciado sobre o processo, tá? O público-alvo tá bem tá descritinho aqui, tá? A metodologia que eu vou usar, um pouco sobre mim, né? O meu currículo. Então, esse aqui é o escopo, né? E quais os problemas eu vou solucionar, quais são as dores. Então, baseado nisso aqui, semana que vem o meu Instagram, os vídeos vão rolar, tudo em cima disso aqui. Depois que eu fizer o webinar já, aí eu vou soltar todos os dias um vídeo falando um pouquinho de cada uma dessas coisas, ali no Instagram, né? E os vídeos também as meninas vão propor rodar no YouTube. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês.
Ah, tá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só, dentro desse lançamento também, eu tenho uma sequência de e-mails que vai ser enviada antes do webinar, que já está sendo enviada aí pelo funil de vendas, e tem uma sequência de e-mail que vai ser enviado após o webinar. Por quê? Porque o meu webinar de vendas, ele não vai ficar gravado. Ele vai ser exclusivo. Isso é uma estratégia da escassez para que as pessoas possam entrar no webinar de vendas. Por quê? Porque no webinar de vendas eu vou fazer a oferta irresistível. Eu vou oferecer, né, alguns produtos novos que eu criei e eu vou falar desses produtos ao longo do lançamento de uma forma indireta. E aí, na hora do pitch de vendas, eu vou colocar todos esses lançamentos como oferta para quem se inscrever nessa turma. Então, só de bônus aí, acho que são 4 bônus, na verdade, são 4 bônus que vão ser oferecidos, 5 bônus que vão ser oferecidos, 5 bônus. 4 deles depois vão virar produtos também, que eu vou vender à parte para quem não está dentro do curso. Mas que para quem está dentro do curso vai entrar como bônus. Então, isso é uma estratégia, tá? E aí, a gente tem essa sequência de e-mail após o webinar e tem também, né, a sequência de e-mails, que aí já é do próprio curso, né? Que está aqui dentro, cronograma, reunião da equipe, a gente faz várias reuniões. As nossas reuniões estão todas salvas aqui dentro dessa pastinha, né, o que a gente conversa, para me depois olhar e entender, né, o que ainda ficou para me fazer. Aqui estão os vídeos que já estão sendo editados, para poder mandar para as meninas. Aqui são as artes, né, do webinar de vendas, que aí eu vou montando aqui essas artes e vou passando para as meninas. Essa aqui é a capa do curso, né, do curso que vai rolar agora. Já deve estar abrindo aqui, só um minutinho, pessoal. E aí, aqui a gente também tem, agora que eu abrir a capa aqui, eu compartilho com vocês, que meu computador está meio lentinho hoje aqui. E aí, eu tenho também, né, o webinar todo escrito já. Então, amanhã é sentar, montar os slides do webinar, que eu ainda não montei os slides, porque eu não vou colocar todo o conteúdo, porque no primeiro webinar eu coloquei todo o conteúdo em slide. Agora eu não vou colocar, tá vendo? Essa aqui é a capa do curso. Eu não vou colocar todo o conteúdo em slide, eu vou colocar só os tópicos para mim mais falar, né? Porque aí as pessoas vão prestar atenção em mim, não no que está escrito no slide. Então, eu vou pegar o webinar, o que eu escrevi para o webinar, a minha carta de venda do webinar, o meu pitch de venda amanhã, e vou montar os slides mais com imagens do que com palavras, que a imagem conecta, e vou fazer minha venda, né? Minha venda é terça-feira. E aí a gente está aí, as meninas, agora eu tenho que passar para as meninas o funil de vendas do curso, mesmo assim, né? Das dores e tudo mais, eu vou passar para as meninas, porque eu vou terminar de sentar e escrever e fazer tudo que as meninas me pediram, tem que gravar os vídeos também, porque eu não quero deixar nada para quando já estiver no meio do lançamento, porque quando está no meio do lançamento, o que eu quero fazer... O que eu quero fazer é entrar no 1 a 1. Agora o que as meninas vão fazer já é outra coisa. Eu vou no 1 a 1. Eu gosto do 1 a 1, mas não dá para ficar no 1 a 1. Tá? E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Assim, do lado de cá, como uma profissional, né? Uma profissional que na clínica é muito bem sucedida, que agora estou indo para a área da educação para compartilhar os meus conhecimentos, para impactar mais vidas.
de crianças, porque eu descobri que essa é a minha missão. Como que eu posso fazer isso? Ajudando, compartilhando o que eu sei com outros profissionais, porque eu sei que essa teoria é extremamente rica. As meninas têm acompanhado as aulas, então elas veem o tanto que é uma teoria muito rica mesmo. Capacitando outros profissionais, eu sei que eles vão atender melhor outras crianças e outras famílias. Aí eu cumpri minha missão, que é impactar mais vidas. Porque aqui no consultório, eu já não tenho tempo mais e daqui uns dias eu não tenho corpo mais para isso, né? Porque apesar da carinha de novinha, eu já estou com 42 anos, vou fazer 43. E eu trabalho sentada no chão. Então, a coluna já está reclamando, as pernas já reclamam. Então, daqui uns dias eu também não dou conta de ficar sentada no chão, rolando igual eu rolo com meus meninos, mas não. E aí eu estou montando uma equipe de profissionais aqui para mim. Oi. Eu acho que ninguém entende um pouco de vida de neuropsi, né? Como você mesmo compartilhou no seu grupo ontem, que eu tive o prazer de ver, a Juliana ontem fez uma reforma, ela fez uma mudança de sala, né, Juliana? No mesmo consultório, só que para uma outra sala. Quer mostrar aquele vídeo antes e o depois? Posso, porque assim, ó, eu tenho uma vida muito bem sucedida, mas é uma vida que não rala, é uma vida assim, sempre muito bem, entendeu? As pessoas muitas vezes acham que nossa vida é só, como é que eu posso dizer? A vida do vizinho é mais bonito. A grama do vizinho é mais bonita. Mas, pessoal, vocês precisam ver e observarem com o amor que essa mulher tem pela profissão dela, porque eu vi o antes e ela compartilhou o antes e o depois com todos os profissionais. Espera aí que agora eu estou tentando achar. Estava no celular, né? Está no celular. Espera aí que eu vou abrir o WhatsApp aqui, eu compartilho. Aí eu consigo compartilhar pelo vídeo que está no WhatsApp. Assim, gente, o fazer psi, as pessoas podem pensar que por exemplo, muita gente fala para mim, você só brinca com a criança, né? Eu trabalho com avaliação e estimulação do desenvolvimento. As pessoas devem pensar, nossa, você só brinca com a criança. Eu brinco, aí depois eu tenho que fazer prontuário, eu tenho que estudar o caso, eu tenho que fazer relatório. Quando a gente faz avaliação, a criança vai lá, você avalia. Aí, depois que você avalia, você tem que corrigir os testes em detalhes, você tem que relatar aquela sessão, depois você tem que fazer um relatório, por exemplo, um relatório de avaliação do desenvolvimento. Eu tenho experiência já, eu não demoro menos de 8 horas para fazer, tá? Então, assim, acha que é simples, é facinho, né? Não, a coisa é meio bruta mesmo, assim, a gente trabalha muito, muito mesmo. Por trás, né, pelos bastidores. Então, você tem que selecionar o material que você vai usar com a criança, você tem que estudar o perfil sensorial da criança, porque senão você acaba perdendo, né? O perfil individual. Peraí, que eu vou pôr pausa aqui. A gente trouxe a Juliana hoje também para mostrar, assim, como o trabalho do digital, né, o que nós fazemos, no caso, nós estamos ensinando a eles, né, Juliana, como fazer, como é que eles podem fazer isso que nós fizemos para você, que pode se tornar uma profissão e auxiliar, e a gente sabe que o mercado está crescendo cada vez mais. E aí a gente justamente queria mostrar para vocês que, veja só, depois que ela resolveu mudar, que ela disse, não, eu preciso impactar, eu preciso que mais profissionais saibam disso. Se ela não tivesse vindo para o digital, dificilmente ela teria condições de ter com a vida que ela tem, ela conseguir treinar. Ela treinou 40 pessoas, né? Durante esses últimos 3 meses. Ela treinou 40 profissionais. E eu tenho certeza absoluta que esses profissionais saíram completamente, assim, cheia de... Como é que eu diria assim? Realmente de condições de aplicar aquilo que ela explicou. Porque ela é muito detalhista, ela tem muito cuidado quando ela explica muito bem. E isso mostra, quer dizer, ela vem para o segundo lançamento agora. Diga lá.
40 pessoas foram impactadas. Vocês acham, assim, que a partir de agora isso vai ficar o quê? É onde começa a entrar o exponencial. É onde começa a entrar o replique, o eco da internet. E aí é que a gente mostra, não teve aquele, mas teve 40 pessoas impactadas, é muita coisa. É muita coisa. Lembrando, né, Anne, que eu tinha 300 leads, né? E foram 40 pessoas, então a conversão foi enorme. Foi gigantesca. Não é só isso, eu falo no sentido que hoje a gente pensa, mas 40 pessoas, vocês podem achar pouco, mas daqui a um ano, esse replique do eco na internet, você vai ver, Juliana, daqui a um ano a diferença. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Eu sei pela minha própria experiência de quando eu comecei, né, a estudar um ano e pouco atrás marketing digital, que eu não sabia nada, né, E tudo que eu sei hoje, e era o que o Elbi dizia a gente, que é nosso mentor, o Renato Rosa, daqui a um ano vocês vão estar dando aula. E eu dizia, meu Deus, será que eu vou ter condições daqui a um ano estar dando aula? E hoje a gente está treinando pessoas. Entendeu? Então, e o eco disso já está realmente bem maior do que aquilo que a gente pensava. Então, eu tenho certeza, assim, que você vai ajudar muitas e muitas famílias Brasil afora com isso que você está fazendo. Que Deus te abençoe muito grandemente. Obrigada. Obrigada, Anne. Vou compartilhar aqui o vídeo que a William manda. Vou mostrar para vocês o antes e o depois. Ai, meu Deus, o vídeo estava rolando. Cadê ele? Peraí. Ah, tá aqui. Esse aqui é o antes, tá, gente? Eu tinha tirado tudo já da sala que eu estava para ir para a sala nova. Esse aqui foi o antes, né? Agora eu vou mostrar para vocês o depois, o jeito que ficou. Depois de quase 12 horas, assim, na verdade, a mudança toda durou 12 horas, né? Então, isso aqui era mais ou menos 1h da tarde, que foi a hora que eu saí para almoçar, eu tinha acabado de tirar tudo de uma sala para passar para outra. Eu comecei a arrumar 2, eu terminei de arrumar, era 7h20. Foi a hora que eu saí lá da clínica. Vou mostrar para vocês o depois, o jeito que ficou. Aí eu aproveito e mostro para vocês o cantinho que eu tanto amo. Peraí. Aí esse aqui é o depois, o jeito que ele ficou. Então, se vocês verem, né, assim, aqui é um cantinho que tem pouco estímulo, tem pouco material, tirando os estímulos que estão aqui em cima. São tudo brinquedo, né? Como eu trabalho com estimulação. Então, eu tenho uma bolinha de pilates aqui, porque eu brinco com as crianças. Tem um tatame no chão, a mesinha, né? Aqui no cantinho, meu cantinho para escrever, fazer prontuário e tudo mais, porque essa sala tem uma antessala, então a avaliação vai ser feita na antessala, não aqui dentro. E aí, vocês imaginam isso aqui, 2 armários, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 prateleiras, lotados de brinquedos de cima e embaixo. Então, até organizar e colocar tudo isso aqui, foi por isso que demorou tanto, né? E do lado de cá, né, um outro armário, aqui dentro só tem teste de desenvolvimento infantil. Tá? Então, o material, tem muito teste aqui dentro. Então, assim, é um investimento muito grande, mas é o que faz sentido para mim, né? Eu falo que eu trabalho com aquilo que faz sentido, tanto na clínica quanto agora na área da educação. Para mim, se trabalhar com o que não faz sentido, não tem sentido, vamos falar assim, né? E é isso. Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa a respeito dos lançamentos, de como quer ter uma equipe, de como quer começar sozinho?
Eu acho que todo mundo já sabe, todo mundo amanhã vai arranjar um cliente, sabe, Juliana? Porque está muito simples saber como fazer um lançamento de uma pessoa, porque ninguém faz perguntas e também tratar com o cliente, né? Porque, pessoal, ninguém consegue sozinho. Só quero dizer isso para vocês e confirmar. Não dá para trabalhar sozinho. Eu mesma, eu não trabalho sozinha. Ninguém consegue. Você pode ser acometido de qualquer coisa, então nunca trabalhe sozinho. Ah, Wilani, mas eu não consigo parceiros, eu não consigo clientes. Consegue. É só ter o pensamento primeiro positivo e começar a desenvolver o seu talento. A Juliana veio aqui nos compartilhar um trabalho que ela faz que é totalmente escasso de profissionais no mundo, não é apenas no Brasil. E daí eu sei que aqui tem professoras, que Luzia é uma professora, a Berenice ela não está aqui, mas ela também nos relatou uma certa vez sobre o bullying que ela tinha com os filhos dela dentro de uma escola, que existia justamente esses problemas, e os professores mesmo, eles atacavam as crianças dela, e ela teve que mudar as crianças de escola. Então, assim, ó, pessoal, você não conhece, você não é um profissional, mas você sabe de alguém que sofre essa dor. Então, o que nós estamos aqui clamando a vocês é que socorram uma criança. Socorram uma criança, uma mãe desesperada. Os paizinhos, talvez, eles não sintam tanto a dor quanto uma mãe sente quando um filho é atacado na escola por pessoas adultas ou por crianças. Então, assim, o processo que eu vejo é que você tem que primeiro conhecer, para depois você tratar. Ontem, em Luciano Huck, eu vi aquele Quero Ser um Milionário, uma pessoa que estava simplesmente, que ela era totalmente inabilitada de ser algo na vida. Ela não ia ser nada na vida, e ela estava lá concorrendo a R$1 milhão, com aquelas perguntas e respostas, porque ela tinha uma deficiência, e era sem cura. E o caso dela foi totalmente revertido, porque os pais cuidaram. Ela teve uma única filha e ela hoje tem um projeto que se chama SOS Educação. Gente, eu decorei tudo, trabalhando aqui, assistindo Luciano, porque eu fiquei impactada com a história da pessoa. E o projeto dela com a filha é justamente fazer com que os pais, eles fazem o trabalho com os pais, para que as crianças possam estudar com excelência. E o trabalho de Juliana é justamente os pais sabendo precocemente do problema da criança, para que ela não sofra tanta recriminação e até evoluir para ela ser uma criança normal. E a mãe, o pai, quem convive com a criança, ela trate a criança como uma pessoa normal, mas com aquele cuidado adequado. Então, pessoal, eu só posso agradecer a Juliana, a presença dela aqui. Eu não sei se vocês tiveram alguma dúvida, acho que tudo ficou muito bem esclarecido. Não sei quem gostaria de estar nesse webinar da Juliana e também passar esse webinar para outras pessoas. Nós vamos colocar no nosso grupo o link da aula dela, do webinar, para que vocês possam divulgar para outras pessoas. Aqui, o Lorival está falando aí no chat. A Luzia está dizendo assim, eu também estou na área da educação especial. Luzia, eu já escutei. Genilza também. A Genilza e a Luzia. Elas estão na área da educação especial, né? E é importante, sabe, Luzia, Genilza, é muito importante o conhecimento, né, do que é o desenvolvimento típico, para a gente saber trabalhar com o desenvolvimento atípico, isso é muito importante. Identificar, né, quais são os entraves que a criança está vivendo, mas entender também quais as potencialidades que ela tem, né, quais as capacidades ela tem, para ir de encontro com a capacidade para trabalhar as dificuldades da criança.
Então, fica o convite, se vocês quiserem participar do webinar, fica o convite para vocês, tá? A Wirica Brender falou do passo a passo, né, para um lançamento. O que eu fiz, Wirica, foi montar aqueles cronogramas que eu mostrei para vocês, que eu mostrei aqui no início, né, aquele checklist, e que aí a gente foi fazendo, né, as meninas foram criando de alguns posts, eu fui cuidando um pouquinho dos stories, e aí a gente foi fazendo, então, no final do dia, né, daquele horário, eu, Juliana, eu funciono muito se eu tiver escopo. Então, se eu tiver o roteiro prontinho, eu consigo ir fazendo. Se eu tiver que parar para pensar na hora no que eu vou fazer, eu não funciono. Aí eu postergo. Se eu tiver que parar para pensar no que fazer, eu vou postergar. Eu me conheço, tá? Então, eu sempre vou montando esses roteiros, os escopos. Por exemplo, do curso, eu não precisava ter escrito aquele roteiro do curso ali, mas eu escrevi o roteiro, porque é o roteiro do curso que vai nortear todos os posts que eu vou fazer a partir de terça-feira, nessa semana do lançamento. Então, eu vou pegando um por um, cada tópico daqueles, e vou fazer um vídeo, né, para rodar dentro do Instagram, que é a minha maior rede, né, assim, onde eu sei que tem mais pessoas que dentro do Instagram para jogar nos grupos, então ele vai rodar no grupo e ele vai rodar dentro do Instagram também. Então, cada um daqueles tópicos vai virar um vídeo. Um vídeo, um texto, um post, né? Isso aí a gente vai estar pensando. Mas baseado em cada um deles. Aquele material vai estar dentro da página do funil de vendas também, do curso, né? Os tópicos que a gente vai escrever. Então, eu funciono muito assim. Eu preciso escrever tudo primeiro para depois, em cima do que eu escrevi, eu trabalhar. Porque se eu não faço isso, eu fico 10 horas para gravar um vídeo de 10 minutos. Juliana, tem uma pergunta aí no chat. Juliana, uma criança que aparentemente é normal, mas que ela é extremamente explosiva, que quando bebê ela tinha surtos de agressividade e agora com 5 anos ele diminuiu. Porém, é tipo pavio curto. E na gravidez dele, os pais brigavam todos os dias, como identificar se ele tem algum problema. Qual que é o nome da pessoa? Tá? MMN? Isso. Milena, olha só. Só pelo que você escreveu aqui, a gente já sabe que é uma criança que está em sofrimento. Porque nenhuma criança é agressiva se ela não estiver sofrendo, tá? Agora, se ela teria algum transtorno, por exemplo, né? Algum transtorno neuropsiquiátrico ou do neurodesenvolvimento, aí somente um profissional, né, especializado para fazer, tá? Mas, assim, pelo que você escreveu, fica muito claro que é uma criança que está em sofrimento. Porque ela está brigando contra o impulso natural da vida dela. Porque o impulso natural da vida de qualquer criança, de qualquer sujeito, é o bem-estar e o amor. Essa é a lei natural do ser humano, é a lei do amor. Né? A gente quer viver feliz, a gente quer viver bem. Então, uma criança que está precisando usar da agressividade, da explosão desde quando é bebê, né? Isso conta para a gente que é uma criança que está em sofrimento. Agora, se é um sofrimento emocional ou um sofrimento psíquico grave, aí quem vai conseguir avaliar é só um profissional especializado. Precisa entender, conhecer a criança, precisa entender a história da família, precisa entender dinâmica familiar, precisa entender de desenvolvimento infantil, né? Porque tem uma determinada idade que as crianças elas ficam mais agressivas mesmo. Então, assim, é um estudo muito a fundo, é uma avaliação muito complexa, né? Que, por exemplo, um profissional da saúde, para falar aí se essa criança, né, tem algum transtorno ou não, é no mínimo 8, 10 sessões de 1 hora cada uma delas. Então, né, se você conhece essa criança, encaminha essa criança para fazer acompanhamento com um profissional especializado. Certo. Mas alguém quer me perguntar alguma coisa, pessoal? Do lançamento, de como é ter equipe?
de como é ficar do lado de cada equipe. Vocês estão aprendendo do lado daí, né? E o lado aqui é um pouquinho diferente. Às vezes a gente tem quem cuida da equipe que é super, hiper, mega acelerada e quer que a gente faz as coisas assim de última hora e a gente não funciona de última hora. Tem alguém da equipe assim, ó, que fica com pensamento, o pensamento dela não é ligado no 220, não, é no 440. Aí se a gente deixar, você trabalha manhã, tarde, noite, de madrugada. Ave Maria. Ela não está falando de ninguém daqui dessa sala. Eu não conheço ninguém. Se eu não estiver segurando assim na rédea, ó, tem horas que eu tenho que dar um freio mesmo. O pensamento é 440. Eu digo, ela, minha filha, tenha calma, que eu também não estou podendo mais, não. Eu estou compartilhando lá no grupo, certo? O link lá do webinar da Juliana, certo? Para quem quiser participar e para quem também quiser compartilhar com alguns profissionais da educação e também profissionais neuropsi. Juliana, fala para nós aqui quais os profissionais que se encaixam com o teu produto também, para que eles possam entender quem pode entrar. Porque eles podem até chamar mãezinha, paizinho, entendeu? Tá, olha só. Esse curso, ele vai ser... Esse curso específico, público-alvo são estudantes e profissionais da área da saúde e da área da educação. Então, dentro da área da educação, educadores infantis, cuidadores infantis, professores, né? Professores também ali do Fundamental 1, que vão pegar essa clientela aí, né, do desenvolvimento infantil. Dentro dos profissionais da área da saúde, engloba psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pediatras, neuropediatras, né? Médicos em geral que trabalham com crianças também. Então, engloba esses profissionais que trabalham diretamente com o desenvolvimento infantil. Esse curso, ele não está voltado para pais, tá? Porque a linguagem, ela vai ser uma linguagem mais técnica e as supervisões que vão ser ofertadas, né? A questão dos treinamentos que vão ser ofertados também, ele vai ser mais voltado para estudantes e profissionais da saúde e da educação. Eu vou montar um outro, só, né, com a base socioemocional também, mas aí ele vai ser direcionado para o linguajar para os pais. Mas esse específico não, esse está sendo mais para estudantes e profissionais, tá? A Rosane perguntou como abordar um cliente para fazer um lançamento. Rosane, eu abordo entregando conteúdo. E eu entrego muito conteúdo, eu sou conteudista, eu entrego muito. Isso até é uma briga que a Anne e a Willan têm muito comigo, a Juliana não entrega todo o ouro, né? Se não entrega todo o conteúdo. Eu não dou conta, eu entrego mesmo. Se deixar por minha conta, eu faço um post de 3 folhas, entregando tudo que eu sei. Porque eu abordo meu cliente, meu futuro cliente, dessa forma, entregando conteúdo. Eu sou muito de entregar. Por isso que eu dei aulão, por isso que eu dou palestra, por isso que eu dou curso, por isso que o grupo que era só para a gente mandar mensagem virou um grupo de estudo. Então, assim, essa é a minha forma de abordar as pessoas, entregando conteúdo, tá? De compartilhar mesmo. O tempo hábil, eles dizem, assim, pelo menos eu comecei a cuidar desse lançamento 3 meses antes, né? De uma forma mais devagar, assim, devagar que eu falo, entregando alguns conteúdos ali no Instagram, conversando, fazendo lives e tudo mais, mas intenso mesmo foram 40 dias. De muito conteúdo, muita coisa, abrir os grupos, encontro semanal, 1 ou 2 vezes na semana. E então, tudo grátis, né, pessoal? Tudo grátis. Isso, tudo tem grátis. que lembrar do nome Relâmpago. Tudo grátis, tá? O checklist, obrigada, Sobral, eu faço. Eu te mostro, Urica, de novo, peraí. Vou compartilhar aqui, porque ela não viu.
Nós fizemos tudo orgânico, Fábio. Foi tudo orgânico, nós não investimos em tráfego nesse ainda não. Vai ser para o próximo. É. Deixa eu mostrar o cronograma aqui, porque ela não viu. Tá. Abri. Tá. Então, olha aqui, ó. Esse aqui foi o cronograma do lançamento dentro dos stories, tá? Então, ações que foram feitas nos stories de manhã, na hora do almoço. E aí eu coloquei se eu ia fazer só de manhã, se eu ia fazer de manhã e à tarde, se eu ia fazer só uma vez, ações no stories. E os posts que iam ser feitos no feed, tá vendo? A questão dos aulões, o que seria trabalhado nos aulões. Aqui eu fiz uma enquete com eles, ó, o que eles queriam que fosse trabalhado nos aulões. Eu estava aquecendo, porque aí eu entendi um pouquinho da dor. Quando eu faço essa enquete, eu entendo um pouco da dor. Aqui, continuando, né, as ações no Stories, aí o movimento no Instagram, tá vendo? Então, do mês todo, isso aqui eu tinha montado para setembro, mas na verdade ele começou a correr quase em outubro, porque a gente adiou um pouquinho o meu lançamento, e aí a gente mudou um pouquinho as datas do cronograma aqui, foram mudadas, tá? Aí, ó, tem um spoiler que eu fui dando dos cursos, porque como o curso estava ocorrendo, teve o spoiler. Na verdade, o curso, não, eu fui falando do curso ao longo do desenvolvimento do mesmo. E aqui também tem o escopo, né, do que é o curso do desenvolvimento socioemocional. Tá vendo o nome, abertura, encerramento, o objetivo geral, os objetivos específicos, todos delineados, que aí eu vou falar de cada um deles nos vídeos, o público-alvo, a metodologia, aí aqui um pouquinho de mim, né, do que eu... das pouquinhas especializações que eu tenho, o meu currículo e o problema que eu irei solucionar. Aí agora eu estou montando, ainda não está pronto. Aí tem a sequência de e-mails também, toda pronta, do pré-webinar, do pós-webinar, e agora eu vou montar para as meninas, para enviar para as meninas até amanhã, toda a página da página de captura do curso mesmo e a sequência de e-mail do curso. Então, assim, eu vou sentar e vou fazer tudo. Aí eu mando para as meninas e as meninas cuidam. Porque se deixar para mim fazer, Ju, faz um e-mail hoje, eu não vou fazer. Porque na minha rotina não cabe parar, sentar e estruturar um e-mail bem pensado, né? Colocando isca e tudo mais. Isso eu não consigo, pensando na dor, né? Pensando na oferta, eu não consigo fazer isso de última hora. Então, amanhã, né, o meu feriado vai ser sentar e terminar de montar todo esse material para entregar para as meninas. E aí elas cuidam da parte do lançamento para mim, de mandar e-mail, de, né, postar os vídeos e fazer tudo aí. Eu trabalho hoje e amanhã e elas trabalham aí ao longo da semana. Exato. Juliana, eu quero agradecer novamente sua presença aqui. Nós vamos encerrar nossa aula, da nossa apresentação como parceira, como cliente e como nos bastidores 420, né? Que hoje eu estou bem light. Agradecer a todos os participantes. Algumas pessoas aqui que me relataram que estariam, elas não vieram, com certeza tiveram algum imprevisto. Mas eu acredito que vai ser alcançado todo o público que é necessário estar nesse webinar. Vocês ainda têm alguma pergunta, alguma dúvida em relação a algo daqui? Porque nós vamos fechar a gravação agora, nós vamos continuar, mas nós vamos terminar a gravação agora, porque vocês querem, com certeza vocês querem perguntar alguma outra coisa. Obrigada a todos, tá, pessoal? Até logo!